Relato 1. Tem coisas que a gente simplesmente não conta. Meu nome é Caio Mendonça, tenho 34 anos. Sou médico plantonista num hospital público de médio porte aqui no interior de São Paulo. Trabalho há quase 8 anos nessa rotina. E quando você passa tanto tempo lidando com emergências, mortes, famílias aos prantos e madrugadas intermináveis, acaba desenvolvendo uma espécie de carapaça. A gente se acostuma. Ou pelo menos é o que dizemos para nós mesmos. O hospital onde trabalho não é grande, mas também não é pequeno. Fica numa área que mistura bairros residenciais com comércio antigo, perto de uma rodoviária. O prédio principal tem 4 andares, corredores largos com piso de granilite que reflete a luz fria dos tubos fluorescentes e aquele cheiro característico de álcool, éter e café requentado que gruda na pele. O necrotério fica no subsolo, acessado por uma escada lateral que poucos funcionários usam. A maioria prefere o elevador de serviço, mas eu sempre gostei da escada. É mais silenciosa. Minha rotina durante os plantões noturnos segue um padrão quase religioso. Chego às 19 horas, passo o caso com o médico que está saindo, dou uma volta pelos leitos da emergência, converso com as enfermeiras, tomo um café. Depois, quando a noite avança e o movimento diminui, costumo descer até o subsolo para revisar prontuários de pacientes que faleceram no turno anterior. Não é exatamente parte do meu trabalho, mas aprendi que fazer isso ajuda a evitar erros burocráticos, famílias perdidas em corredores procurando informações e aquele tipo de confusão administrativa que transforma a tragédia em caos. O necrotério do hospital sempre me pareceu um lugar honesto. Não tinha nada de assustador, nada de cinematográfico. Era um espaço funcional, com 3 macas de metal, uma pia grande, armários com formulários e aquelas gavetas refrigeradas encostadas na parede do fundo. A iluminação era clara, quase clínica demais. Tudo muito limpo, muito organizado. O zelador, seu Mário, um homem de 60 e poucos anos com cabelo grisalho e mãos enormes, cuidava do lugar como quem cuida de um jardim. Ele ficava ali até por volta das 22 horas. Depois ia embora e o necrotério ficava vazio até a manhã seguinte. Eu nunca tive medo de mortos. Acho que isso soa estranho, mas é verdade. Desde a faculdade, quando tivemos as primeiras aulas de anatomia, aprendi a ver o corpo humano como um objeto de estudo, uma máquina que parou de funcionar. Não havia fantasmas, não havia alma presa, não havia nada além de tecido, osso e silêncio. Talvez por isso eu tenha me sentido tão confortável descendo até lá nas madrugadas, revisando papéis, checando identificações, confirmando causas de óbito. Foi numa terça-feira de agosto que ouvi pela primeira vez. A noite estava especialmente calma. Tínhamos apenas 2 pacientes internados na emergência, ambos estáveis, e nenhuma ocorrência grave até então. Desci ao necrotério por volta das 2 da manhã, levando uma pasta com 3 prontuários que precisavam de assinatura. Seu Mário já tinha ido embora, como sempre. A porta do necrotério estava entreaberta, o que não era incomum. Às vezes, algum funcionário esquecia de fechar direito. Empurrei a porta devagar, acendi as luzes e o ambiente se revelou na sua frieza habitual. 2 das gavetas estavam ocupadas. Coloquei a pasta sobre a mesa de inox ao lado da pia, puxei uma cadeira e comecei a revisar os documentos. O silêncio era completo. Nem o zumbido do ar-condicionado quebrava aquela quietude. Eu gostava disso. Gostava de trabalhar sem interrupções, sem telefonemas, sem enfermeiras batendo na porta. Estava assinando o 2º prontuário quando ouvi um som. Foi tão baixo que quase pensei ter imaginado. Um murmúrio, uma voz. Não consegui distinguir palavras, apenas a impressão de que alguém havia falado algo, muito longe, muito abafado. Levantei os olhos da pasta, olhei ao redor. Nada.
As gavetas continuavam fechadas, a porta continuava entreaberta, o corredor lá fora vazio. Voltei ao trabalho, mas agora estava atento. Escutava o próprio som da minha caneta riscando o papel, a minha respiração, o leve estalar das articulações quando ajeitei a postura na cadeira. Nada mais. Terminei de assinar, guardei a pasta, levantei e caminhei até a porta. Antes de sair, dei uma última olhada para trás. Tudo no lugar, tudo normal. Subi a escada, voltei para a emergência e não pensei mais nisso naquela noite. Mas na semana seguinte aconteceu de novo. Dessa vez era uma quinta-feira. O plantão estava agitado. 2 vítimas de acidente de carro, um infarto, uma overdose. Só consegui descer ao necrotério depois das 3h30 da manhã. Quando cheguei, a porta estava fechada. Abri com a chave que ficava pendurada no quadro da recepção, acendi as luzes e entrei. 4 gavetas ocupadas. A sala estava mais fria que o normal e senti um leve arrepio ao fechar a porta atrás de mim. Fui direto à mesa, abri a pasta de registros, comecei a conferir nomes, horários, causas mortes. Tudo correto, tudo em ordem. Foi quando ouvi novamente. Dessa vez, não foi um murmúrio. Foi uma palavra, baixa, rouca, quase um sussurro. Caio, meu nome. Congelei. A caneta parou no meio de uma assinatura. Senti meu coração acelerar, algo raro para mim. Olhei ao redor. Nada. As gavetas continuavam fechadas. A porta, trancada. Ninguém poderia ter entrado sem que eu percebesse. Levantei devagar. Caminhei até o centro da sala. Escutei. Silêncio absoluto. Cheguei a cogitar que talvez fosse o cansaço, a exaustão de tantos plantões seguidos. Mas não. Eu tinha ouvido. Tinha sido claro. Meu nome. Terminei o que estava fazendo o mais rápido possível e saí de lá. Nos dias que se seguiram, comecei a pensar muito sobre aquilo. Não contei para ninguém. Não porque tivesse medo do ridículo, mas porque não sabia como explicar. Não havia nada de sobrenatural na minha vida. Nunca tinha visto fantasmas, nunca tinha acreditado em espíritos. Minha formação era científica, racional, e ainda assim algo dentro de mim sabia que o que tinha ouvido era real. Evitei o necrotério por quase 2 semanas. Fazia meus plantões normalmente, mas quando chegava a hora de descer, arrumava desculpas. Pedia para alguma enfermeira revisar os prontuários, dizia que estava ocupado demais, que tinha pacientes críticos. Funcionou por um tempo, até a noite em que não pude evitar. Era um sábado e tínhamos acabado de receber um paciente idoso que faleceu de parada cardíaca na ambulância. A família estava destroçada e eu precisava preencher o atestado de óbito com urgência porque queriam liberar o corpo para o velório ainda naquela madrugada. O prontuário estava incompleto e os documentos do paciente tinham ficado lá embaixo, na pasta de registros do necrotério. Desci. A escada estava mais escura que o normal. Uma das lâmpadas havia queimado. Meus passos ecoavam no concreto. Abri a porta do necrotério e o ar frio me atingiu como uma lâmina. 5 gavetas ocupadas. Acendi todas as luzes, mas mesmo assim o ambiente parecia mais sombrio. Fui até a mesa, abri a gaveta onde ficavam os documentos e comecei a procurar. Encontrei a pasta rapidamente. Peguei o que precisava, mas quando estava prestes a sair, ouvi de novo. Caio! Mais alto dessa vez. Mais próximo. Girei o corpo de uma vez, olhei para as gavetas, todas fechadas, todas imóveis, mas agora eu sentia algo diferente. Uma presença. Não consigo explicar de outra forma. Era como se alguém estivesse ali, observando, esperando. Respirei fundo, tentei controlar o medo que começava a subir pelo peito e dei um passo em direção à porta. Foi quando ouvi novamente, agora com mais clareza. Não vai embora ainda. Meu sangue gelou, a voz vinha de trás de mim. Virei devagar e foi quando percebi. A gaveta do meio, a terceira da esquerda para a direita, estava levemente entreaberta. Não muito. Apenas o suficiente para notar uma fresta de escuridão entre a porta metálica e a parede refrigerada.
Fiquei paralisado. Não conseguia me mover. Meu corpo simplesmente não respondia. A voz voltou a falar, e dessa vez reconheci o timbre. Era masculina, cansada, como alguém que acabou de acordar de um sono muito longo. Você sempre vem aqui, sempre confere, sempre cuida. Senti minha garganta secar. Tentei falar, mas nada saiu. A voz continuou. Eu sei quem você é, Caio. Eu vi você quando trouxeram meu corpo. Vi você preencher os papéis. Vi você fechar meus olhos. Algo em mim se rompeu. Dei 2 passos rápidos em direção à porta, mas antes de sair, ouvi uma última frase, agora quase melancólica. Obrigado. Saí correndo. Subi a escada tropeçando nos próprios pés, atravessei o corredor, entrei no banheiro mais próximo e vomitei. Fiquei ali, ajoelhado no chão frio, tentando respirar, tentando entender. Quando consegui me levantar, lavei o rosto, olhei meu reflexo no espelho. Estava pálido, suando, tremendo. Voltei para a emergência, terminei o plantão em piloto automático e fui para casa assim que deu 6 da manhã. Não voltei ao necrotério durante 1 mês inteiro, mas algo mudou em mim depois daquela noite. Comecei a prestar atenção em coisas que antes ignorava. Pequenos sons, movimentos na periferia da visão. Sensações de estar sendo observado. Nada de concreto, nada que pudesse provar, mas estava lá, sempre lá. Conversei com seu Mário algumas semanas depois. Perguntei se ele já tinha ouvido algo estranho lá embaixo. Ele me olhou com aquela expressão de quem já viu muita coisa na vida e respondeu com simplicidade. Doutor, às vezes eu acho que os mortos ficam um pouco perdidos, não sabem que já foram, ainda estão tentando entender. Não insisti. Não precisava. Voltei ao necrotério apenas uma vez depois disso, numa noite de dezembro, 6 meses após o primeiro incidente. Precisava buscar um documento urgente e não havia outra opção. Desci, abri a porta, acendi as luzes. Tudo normal. Silêncio completo. Nenhuma voz. Nenhuma gaveta entreaberta. Mas enquanto procurava o documento, senti novamente aquela presença. Não ameaçadora. Apenas presente, como se alguém estivesse ali, em silêncio, apenas existindo ao meu lado. Terminei o que precisava fazer e saí. Hoje, evito o necrotério sempre que possível. Não por medo, não exatamente, mas porque aprendi que há coisas que não precisam de explicação. Há vozes que não pedem nada além de serem ouvidas. E há silêncios que dizem mais do que qualquer palavra. Ainda trabalho no hospital, ainda faço meus plantões, ainda assino atestados de óbito, mas nunca mais desço sozinho. E quando preciso ir, levo comigo uma certeza estranha, quase reconfortante. Não estou sozinho lá embaixo, nunca estive. Os mortos às vezes apenas querem companhia. E talvez no fundo, eu também. Relato 2. Eu sempre soube que escolher medicina legal seria visto como uma decisão estranha. Meu nome é Helena Arcos, tenho 41 anos e trabalho como médica legista num instituto médico legal ligado a um hospital antigo na zona norte de Porto Alegre. Quando as pessoas descobrem o que faço, a reação costuma ser a mesma, um misto de curiosidade mórbida e desconforto. Perguntam se não tenho medo, se não me incomodo, se consigo dormir à noite. A resposta é sempre a mesma. Não, porque os mortos não me assustam. Nunca assustaram. O que me assusta é o silêncio entre eles. O IML onde trabalho fica num prédio antigo, construído nos anos 60, com paredes grossas de concreto e janelas pequenas que deixam entrar pouca luz natural. O lugar tem 3 andares, mas meu trabalho se concentra quase todo no térreo e no subsolo. É lá que ficam as salas de necropsia, os armários refrigerados, os arquivos. É lá que passo a maior parte dos meus dias. Minha rotina é metódica. Chego às 7 da manhã, reviso a lista de corpos que chegaram durante a noite, organizo as necropsias do dia, preparo meus instrumentos.
Trabalho sozinha na maior parte do tempo, com a ajuda eventual de um auxiliar técnico chamado Ronaldo, um homem de 50 anos, calado, eficiente, que parece entender o silêncio tanto quanto eu. Às vezes, quando o movimento está pesado, vem uma estagiária de medicina ajudar, mas isso é raro. O subsolo é o meu território. Um corredor longo, com 7 portas de cada lado, todas pintadas de verde desbotado. 3 delas levam às salas de necropsia, 2 aos vestiários, 1 ao arquivo morto. E a última, no fim do corredor, leva a uma sala que quase ninguém usa. Um depósito antigo, onde ficam materiais obsoletos, mesas quebradas, arquivos em papel que ninguém nunca vai consultar de novo. O silêncio lá embaixo é diferente do silêncio de outros lugares. Não é vazio, é denso. É como se o ar tivesse peso, como se cada som fosse engolido antes de conseguir se propagar. Meus passos ecoam pouco. Quando fecho uma porta, o som é abafado, quase contido. E quando termino o trabalho do dia, desligo as luzes, tranco tudo e subo. Sempre levo comigo a sensação de que o silêncio continua lá, intacto, esperando. Foi numa manhã de maio que ouvi pela primeira vez. Eu estava sozinha. Ronaldo tinha tirado a semana de folga para cuidar da mãe doente, e não havia estagiários naquele dia. Tinha apenas um corpo para examinar. Uma mulher de 63 anos, encontrada morta em casa, sem sinais de violência, provavelmente morte natural. A necropsia seria simples. Preparei tudo, coloquei meus equipamentos de proteção, ajustei as luzes sobre a mesa de inox. O corpo estava estendido à minha frente, coberto por um lençol branco. Retirei o lençol, comecei o exame externo, anotando marcas, manchas, sinais de rigidez cadavérica. Foi quando ouvi um som baixo, quase inaudível, como um suspiro, vindo do corredor. Levantei a cabeça, olhei para a porta. Estava fechada. Não havia ninguém lá fora. Eu sabia disso. Tinha trancado a entrada principal do subsolo ao chegar. Voltei ao trabalho, mas agora minha atenção estava dividida. Escutava o silêncio com mais atenção, procurando por qualquer irregularidade. Nada. Apenas o zumbido discreto da refrigeração dos armários. Continuei a necropsia. Fiz a incisão em Ick. Abri a cavidade torácica. Examinei os órgãos internos. Tudo normal. Coração aumentado, sinais de insuficiência cardíaca crônica. Causa provável, parada cardíaca. Registrei tudo. Costurei o corpo de volta, cobri com o lençol. Foi ao lavar as mãos na pia que ouvi novamente. Dessa vez, não foi um suspiro, foi uma palavra. Helena. Meu nome. Claro, distinto, feminino. Fechei a torneira devagar, água escorrendo pelas minhas mãos. Meu reflexo distorcido no azulejo branco da parede. Virei o rosto em direção ao corredor. Silêncio. Sequei as mãos, tirei as luvas, saí da sala. O corredor estava vazio, como sempre. As portas, todas fechadas. As luzes, acesas. Caminhei até o fim, verificando cada porta. Todas trancadas. Voltei e entrei na sala de necropsia, peguei minhas coisas e subi. Não comentei com ninguém. Nos dias seguintes, a rotina continuou normal. Ronaldo voltou e trabalhamos juntos em 2 casos. Uma morte por afogamento, outra por traumatismo craniano. Nada de incomum. Nenhum som estranho. Nenhuma voz. Mas algo tinha mudado. Eu sentia. Havia uma atenção nova no ar, como se o silêncio estivesse me observando, aguardando. 2 semanas depois, aconteceu de novo. Era uma quarta-feira, fim de tarde. Ronaldo tinha ido embora mais cedo e eu tinha ficado para terminar um relatório. O subsolo estava vazio. Apenas eu e os corpos nos armários refrigerados. 3 ocupados naquele dia. Estava digitando no computador da sala de necropsia quando ouvi passos no corredor. Não eram passos rápidos. Eram lentos, medidos, como de alguém que caminha sem pressa. Levantei da cadeira, fui até a porta, abri, nada. O corredor, vazio. As portas,
fechadas. Nenhum movimento. Mas os passos continuavam. Agora vinham do outro lado, mais longe, perto da sala do depósito. Caminhei devagar na direção do som, meu coração acelerando sem que eu entendesse por quê. Cheguei até a última porta, encostei a mão na maçaneta. Os passos pararam. Silêncio absoluto. Respirei fundo, girei a maçaneta, empurrei a porta. A sala estava escura. Tateei a parede procurando o interruptor. Encontrei. Acendi a luz. Mesas velhas empilhadas. Caixas de arquivo empoeiradas. Cadeiras quebradas encostadas na parede. Nada de incomum. Nada que justificasse os passos. Mas no centro da sala, sobre uma das mesas, havia algo que não estava ali antes. Um lençol branco, dobrado com perfeição. Fiquei olhando para aquilo sem conseguir processar. Eu conhecia aquele lugar. Vinha ali, às vezes, buscar materiais antigos. Nunca tinha visto aquele lençol antes. E ele estava limpo, impecável, como se tivesse sido colocado ali há poucos minutos. Dei um passo à frente, estendi a mão, toquei o tecido. Estava frio, gelado. Foi quando ouvi a voz de novo. Dessa vez, mais alta, mais próxima. Você nos vê, Helena. Recuei. Minha respiração ficou irregular. Olhei ao redor. Nada. Apenas sombras, poeira, silêncio. A voz continuou, agora com um tom quase curioso. Você nos toca, nos abre, nos entende. Senti algo tocar meu ombro. Girei de uma vez, mas não havia nada. Apenas o vazio. Corri. Saí da sala, atravessei o corredor, subi a escada, tranquei a porta do subsolo atrás de mim. Fiquei ali, encostada na parede, tentando recuperar o fôlego. Fui embora naquela noite sem olhar para trás. Durante os dias que se seguiram, pensei muito sobre aquilo. Tentei racionalizar. Talvez fosse estresse, talvez cansaço acumulado, talvez a solidão do trabalho estivesse começando a me afetar de formas que eu não compreendia. Mas não conseguia esquecer a sensação daquele toque no ombro. Não conseguia esquecer a voz. Voltei ao trabalho normalmente. Evitei ficar sozinha no subsolo sempre que possível. Quando Ronaldo estava presente, tudo parecia normal. Mas quando ele saía, quando o silêncio voltava, eu sentia aquela presença, aquela atenção. Um mês depois, numa tarde de junho, estava sozinha novamente. Ronaldo tinha ido almoçar e eu estava finalizando uma necropsia de rotina. Um homem jovem, 32 anos, morte por overdose. Caso simples. Terminei, lavei tudo, organizei os instrumentos. Quando estava prestes a sair, ouvi de novo. Helena. Parei. Não me virei. Apenas escutei. A voz veio de trás de mim, suave, quase gentil. Por que você tem medo? Fechei os olhos. Respirei fundo. Porque eu não entendo, respondi em voz alta, sem saber exatamente por quê. Houve uma pausa. Depois, a voz falou novamente. Nós também não. Abri os olhos. Virei devagar. A sala estava vazia, mas senti, de forma clara e inegável, que não estava sozinha. Vocês ainda estão aqui? Perguntei, minha voz tremendo levemente. Alguns de nós, a voz respondeu. Os que ainda não sabem para onde ir. Senti meus joelhos fraquejar. Sentei na cadeira ao lado da mesa de inox. Por que eu? Perguntei. Porque você escuta. Fiquei ali, em silêncio, tentando processar. Não havia medo agora. Apenas uma estranha aceitação. Eu não sei o que fazer, disse, quase sussurrando. Você já faz, a voz respondeu. Você nos trata com cuidado. Você nos respeita. Isso é suficiente. E então, o silêncio voltou. Levantei, peguei minhas coisas e saí. Hoje, continuo trabalhando no IML. Continuo fazendo necropsias, preenchendo relatórios, cuidando dos mortos. Mas agora sei que não estou sozinha lá embaixo. E aprendi que o silêncio não é vazio. Ele está cheio de vozes que só querem ser ouvidas. Relato 3. Eu não queria ser médico. Meu nome é Ícaro Valença. Tenho 27 anos e sou residente de clínica médica num hospital universitário, aqui em Recife.
Entrei na faculdade de medicina porque meus pais queriam, porque era o esperado, porque parecia a escolha certa. Passei 6 anos estudando, decorando, fingindo que aquilo fazia sentido para mim. E quando finalmente me formei, percebi que estava preso. Preso numa profissão que nunca quis, num futuro que nunca escolhi. A residência médica é um tipo particular de inferno. Plantões de 36 horas, salário que mal paga o aluguel, pressão constante, cansaço que se acumula até você esquecer como é dormir uma noite inteira. E no meio disso tudo, você ainda precisa tomar decisões que afetam vidas, precisa lidar com mortes, precisa fingir que sabe o que está fazendo, quando na verdade está aprendendo tudo na prática, tropeçando em cada passo. O hospital universitário onde trabalho é enorme. 10 andares, mais de 400 leitos, pronto-socorro que nunca para. O necrotério fica no primeiro subsolo, acessível por um elevador de serviço ou por uma escada lateral que quase ninguém usa. Eu prefiro a escada. É mais rápida e me dá alguns segundos de silêncio antes de voltar para o caos lá em cima. Minha rotina durante os plantões é caótica. Não há padrão, não há previsibilidade. Às vezes passo 12 horas sem sentar, correndo de um leito para outro, atendendo emergências, fazendo procedimentos. Outras vezes fico horas parado na sala de descanso, olhando para o teto, esperando o próximo chamado. E quando um paciente morre, sou eu quem precisa descer ao necrotério para preencher a papelada, conferir a identificação, comunicar à família. Eu odeio o necrotério, não porque tenha medo de mortos, mas porque cada corpo ali embaixo representa uma falha minha. Uma decisão errada, um diagnóstico tardio, uma intercorrência que não previ. Sei que é irracional pensar assim. Sei que a morte faz parte da medicina, que nem tudo está sob nosso controle. Mas não consigo evitar. Cada vez que desço, sinto o peso da culpa. Foi numa madrugada de setembro que ouvi pela primeira vez. O plantão estava tranquilo. Apenas 2 pacientes graves na UTI, ambos estáveis. Eu estava na sala de descanso tentando dormir quando meu pager tocou. Uma enfermeira avisando que um paciente tinha falecido. Homem de 79 anos, câncer de pulmão em estágio terminal. Esperado, previsto. Levantei, vesti o jaleco, desci ao necrotério. A escada estava silenciosa. Meus passos ecoavam no concreto. Cheguei ao subsolo, empurrei a porta pesada, entrei. O necrotério estava vazio. 2 gavetas ocupadas. Luzes fluorescentes piscando levemente. Cheiro de formol e desinfetante. Fui até a mesa onde ficavam os prontuários, peguei a pasta correspondente ao paciente que acabava de falecer, comecei a preencher o atestado. Nome completo. Idade. Causa da morte. Assinatura. Foi quando ouvi um som. Baixo. Quase imperceptível. Como alguém respirando. Levantei os olhos. Olhei ao redor. Nada. Apenas as gavetas fechadas, as macas vazias, o silêncio. Voltei ao formulário, mas agora estava atento. Escutava cada som, cada movimento do ar. E ouvi de novo uma respiração. Lenta, profunda. Meu coração disparou. Levantei da cadeira, caminhei até o centro da sala. Girei devagar, procurando a origem do som. Nada. Mas a respiração continuava. Agora mais clara. Mais próxima. Senti meu corpo tremer, não de frio, de medo. Tem alguém aí? Minha voz saiu fraca, hesitante. A respiração parou. Silêncio absoluto. Fiquei ali, parado, esperando. Nada aconteceu. Voltei para a mesa, terminei de preencher o atestado o mais rápido possível e saí. Subi a escada correndo, atravessei o corredor, entrei no banheiro, joguei água fria no rosto. Meu reflexo no espelho parecia pálido, assustado. Tentei me convencer de que tinha imaginado. Cansaço, estresse, falta de sono, mas não conseguia esquecer aquela respiração. Nos dias seguintes, evitei o necrotério. Sempre que precisava descer, pedia para outra pessoa ir no meu lugar.
Inventava desculpas. Dizia que estava ocupado, que tinha um procedimento urgente. Funcionou por algum tempo. Até a noite em que não pude evitar. Era uma sexta-feira. O plantão estava pesado. 3 óbitos em menos de 2 horas. Eu era o único médico disponível para preencher os atestados. Precisava descer. Peguei as 3 pastas, desci a escada, empurrei a porta. 5 gavetas ocupadas. O ar estava mais frio que o normal. Sentei à mesa, comecei a trabalhar. Primeiro atestado, segundo, terceiro. Foi ao assinar o terceiro que eu vi. Ícaro, meu nome. Claro, direto. Larguei a caneta. Levantei devagar. Quem está aí? Minha voz saiu mais firme dessa vez. Silêncio. Depois a voz voltou, masculina, cansada. Você está com medo. Não era uma pergunta, era uma constatação. Quem é você? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. Alguém que já esteve onde você está. Olhei ao redor. As gavetas continuavam fechadas. Onde você está? Perguntei. Perto. Senti algo tocar minha mão. Recuei de uma vez, derrubando a cadeira. Olhei para minha mão. Nada. Nenhuma marca. Nenhum sinal. Não tenha medo, a voz disse agora mais suave. Eu não vou te machucar. O que você quer? Perguntei, minha respiração acelerada. Apenas conversar. Fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. Por que eu? Perguntei. Porque você está sozinho, assim como eu. Senti algo apertar meu peito. Não de medo, de tristeza. Você morreu aqui? Perguntei. Há muito tempo. Fechei os olhos. Respirei fundo. Eu não sei o que dizer, admiti. Não precisa dizer nada. Só fique um pouco. Abri os olhos. A sala parecia diferente agora. Menos fria, menos vazia. Sentei no chão, encostei as costas na parede. E fiquei. Não sei quanto tempo passou. Talvez 10 minutos. Talvez meia hora. A voz não falou mais nada. Mas senti, de forma clara, que não estava sozinho. Quando finalmente me levantei, peguei as pastas e saí. Senti uma estranha sensação de paz. Subi a escada. Voltei para a emergência, terminei o plantão. Hoje, ainda trabalho no hospital. Ainda faço meus plantões. Ainda desço ao necrotério, mas não tenho mais medo, porque aprendi que a solidão não escolhe os vivos ou os mortos. E às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que fique, mesmo que seja em silêncio.